Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e já clica ali nas notificações para não perder nossos próximos episódios. Oi, eu sou a Naná e no episódio de hoje nós vamos falar sobre fanfic. Já faz um tempo que a gente não fala sobre fanfic aqui, então a gente vai fazer esse episódio inteiro sobre fanfic. E se você curte esse assunto, fica com a gente aqui até o final, segue o podcast se você não estiver seguindo ainda, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Então, hoje a gente vai falar de fanfic, mais especificamente de fanfic real person. No nosso, traduzindo aqui para o português, é fanfic com pessoas reais. Então são aquelas fanfics com celebridades. Na nossa época era muito comum, olha a idosa. Era muito comum ser com atores, atrizes de séries, filmes. E aí teve uma avalanche de fanfic com bandas, né? E recentemente teve muita fanfic com os idols do K-pop. E a gente tem observado que tem um novo segmento que estão com esportistas, como os corredores de Fórmula 1, e celebridades do nicho da internet, TikToker, YouTuber, influencer, essas coisas. Então, são fanfics que tem como protagonistas esse tipo de gente famosa, por assim dizer. Influencers no geral, né? Que hoje em dia tá na moda falar influencers. Se você não sabe qual é a profissão da pessoa, mas a pessoa é famosa, você diz que ele é influencer. Então, fechou o publi, famoso. Fechou a publicidade, é famoso. Para começar esse assunto, eu tenho que falar como a gente tem que falar como a gente conheceu esse tipo de fanfiction, né? Porque no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a ler fanfic, que eu já falei aqui também antes, lá em 2012, 2013, eu descobri primeiro as fanfics de Crepúsculo, né? Que no caso era Bella e Edward. Mas nesse mesmo dia eu também encontrei as fanfics Robsten, que era o Robert e a Kristen, né? E, saudade. Na época era muito famoso esse chip, né? Eu não sei se ainda deu hoje. Sim, eu vi alguns. Mas na época... minha filha, tem muita viúva do chip, vou te dizer. Eu frequento o TikTok e olha... enfim, na época eu vi muita desses Big Robsten, mas eu não me interessei. Não só por eu não me interessar por Crepúsculo, mas eu também não dava a mínima pra nenhum dos dois atores na época. Eu vim gostar do Robert Pattinson bem depois de Crepúsculo. Então, eu li, acho que eu cheguei a ler alguma coisa. Eu acompanhei uma menina durante um tempo, que ela tinha um blog, que ela postava basicamente Robsten e Edward Bella, que eu esqueci agora o nome do chip. Mas era basicamente o que ela postava. Não sei pra onde ela anda, essa menina, sumiu. Mas eu cheguei a ler algumas, porque na época eu tava conhecendo fanfic e eu queria saber como é que era. Mas não me atraiu. Então, quando eu comecei a escrever, eu não comecei com fanfic de atriz, eu comecei com TVD, então eram os personagens mesmo. Stefan, Helena, Damon. Até porque até hoje eu não dou a mínima pra aquele elenco ali. Eu simpatizo com os atores, sim, não tenho nada contra, mas eu não sou fã de ninguém ali, eu não acompanho ninguém, com exceção do Joseph Morgan, que apareceu bem depois na série. Antes do Joseph Morgan aparecer, eu não dava a mínima pra aquele elenco. Eu gostava da série, mas eu não me importava com ninguém, de verdade. E depois ainda bem que você não... Depois do Joseph teve... Eu tomei uma na cara depois. Que teve, inclusive, né, o casal Ian e a Nina Dobrev, né? Que também deu bastante fanfic, bastante confusão quando eles terminaram. E aí, quando eu vim escrever, quando eu vim conhecer fanfic real person, né? Já foi na época do Under Action, quando tava em alta. Eu, apesar de ter conhecido as fanfics do McFly, eu não era fã, então eu não acompanhei, não li. Eu nem conhecia a banda, na verdade.
Mas não tinha como não conhecer o One Direction, que foi fenômeno. Porque o Make It Fly foi muito nichado, eu acho. Até hoje eu acho que foi bem assim, apesar de eles terem vindo pro Brasil, parecido em vários programas que eram grandes na época. Eles foram pro Faustão e pro Café do Planeta. Eu lembro muito disso. Na verdade, mas eles eram bem nicho. Eu não entendo qual foi que... Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o One Direction tinha e tem um apelo maior. Eu não sei. Eu não quero usar a palavra carisma, mas eu acho que é isso. Porque eu vi o One Direction a primeira vez no Caldeirão do Hulk. Atenção, central de cancelamento, lá vamos nós. Ninguém vai me cancelar porque ninguém sabe quem eu sou. Mas eu nunca fui fã do One Direction, não vou mentir. Nunca fui Directioner, mas eu conheço várias músicas. E eles me chamaram a atenção a primeira vez que eu vi eles no Caldeirão do Hulk. Não me chamaram a atenção de eu virar fã e virar Directioner, não. Mas no sentido de eu saber quem eles eram e aprender o nome deles, saber quem eles são, entendeu? E aí, de repente, a minha timeline tava cheia de Directioner. E eu sabia quem era Larry. Eu não me importava com eles? Claro que não, mas eu sabia quem eram, entendeu? E foi quando eu conheci as fanfics de verdade, assim, de ser uma loucura. De eu ver que a galera, às vezes, passa do ponto. Foi nessa época aí. Porque as fanfics de Larry eram uma loucura, era um absurdo. Eu tinha uma conta, eu cheguei a ver uma conta no Twitter que era Detective Larry, o nome da conta. Eu não sei se quem era a pessoa por trás daquela conta. Inclusive, eu sou muito preocupada se essa pessoa sobreviveu, se ela está viva, se ela está bem. Porque era, assim, uma loucura a conta. Ela ficava postando pistas, segundo ela, essa pessoa. Não sei se era ele e ela. Mas ela ficava postando pistas do porquê que ela tinha certeza que Larry era real. E aí, foi a primeira vez que eu percebi que estava passando um pouquinho da conta. Aí depois veio sabe o que me assusta muito? É que 2022 ainda tem conta que faz isso. Eu só queria fazer esse adendo. Sério, procura uma ajuda. Go off Twitter, sei lá, eu não sei, respirar um arzinho fora de casa. E aí, também foi na época de Daryl, eu vi muito disso, mas eu acho que também era o que eu mais via era isso. Eu não chegava a ver, porque eu ainda não era envolvida com K-pop nem nada. E nessa época eu ainda escrevia de fandom mesmo de personagem. Eu escrevi de DVD, depois eu passei a escrevi uma do Loki. Tem uma fanfic do Loki que até hoje tá lá no Wattpad, que eu não vou tirar porque tem 12 mil visualizações. Tá super mal escrita. É o hit, né, mesmo? Foi o meu único hit dele lá. O hit é o hit. Isso. E tem também uma lá que é com o Tom Hiddleston. Mas essa eu acho que eu vou acabar tirando, porque eu não gosto. E aí é que eu vou falar por que eu não gosto. Eu nunca gostei muito de escrever... Não, eu escrevo fanfic com pessoas reais. Mas eu não gosto de escrever eles como eles mesmos. Entendeu? Eu gosto de escrever o universo alternativo. Tom Hiddleston, por exemplo, mas não ele sendo o Tom Hiddleston, ele sendo Tom Hiddleston outra pessoa, ou prefessor, ou um motorista. Civil, né, um civil. Eu entendo o apelo, mas eu não gosto de ler quando a celebridade é ela mesma, entendeu? É por isso que até hoje eu não sou muito fã de fanfic interativa, porque a maioria é assim, né? A fã que conhece o ídolo, tá? Eu nunca gostei muito desse conceito. Eu escrevi essa, mas não gosto muito, não sou fã dessa fanfic, apesar de ter escrito. E aí, depois disso foi quando eu conheci K-pop, que foi em 2016, foi 2016. E aí veio, acho que as primeiras que eu vi, acho que foi do fandom que eu tava, que era do GOT7. E aí tinha também muito do BTS, que tem também as shippers lá, né, de Big Book. Tem um outro shipper que eu esqueci o nome agora, que são bem doidas também, no Twitter. Cheguei a ver também vídeo delas fazendo a mesma coisa que as Directioners faziam. O povo disse que a maioria das armas era Directioner, né? Então faz sentido. Eu ia opinar isso. Eu ia dizer que porque
foi migrando, né? Entrou em hiatos lá no One Direction, aí depois, né, encontraram o K-pop e se jogaram no BTS. Eu vi muita conta, na Tem que verdade. mudar a obsessão, né? É a observação. Mudou o foco. E aí... Eu tô nem aí, gente. Eu sou fã de banda morta mesmo. E aí, então, até aí eu não vejo um problema. Porque, beleza, você tá pirando ali pros seus mútuos, né? As pessoas que te seguem. Então tá ali fechado. Quando eu tava pesquisando esse ano para fazer o post do blog sobre isso, sobre fanfic, sobre chip, foi que eu descobri que quando você olha lá no ranking do AO3, quem tá em primeiro lugar, eu jurava que ia ser algum chip de BTS, mas acabou que eles estão lá embaixo no top 10. O primeiro lugar é de 2 caras que são youtubers de Minecraft. E eu nunca ouvi falar desses caras. Inclusive, tem boato de que ano passado, 2021, quando publicaram uma fanfic aí, um update dessa fanfic, disse que derrubou o site nesse dia. Não confirmado, é boato porque o AO3 não confirmaram isso. Eles não confirmaram isso, mas o fandom disse que foi isso sim. Quando essa fanfic atualizou, os fãs derrubaram o site. E eu não sei quem é essas pessoas, esses TikTokers. Inclusive o top 5, eu acho lá, que é de gente que eu não conheço. TikToker, YouTube, o pessoal que eu não sei quem é. E aí, um pouco mais embaixo, é que tem lá da STL, né, que é de Supernatural. E não só o AO3, né? A gente pesquisa também o Wattpad, ele é lotado de TikTok. Eu não conheço nenhum nome ali. Eu não sei quem ou é TikToker ou é o pessoal do Na United, e aí também não faço ideia. Então, e aí, essas fanfics de Harry Potter, de Supernatural, elas são ainda muito populares nesse top 10, mas elas estão aparecendo mais lá embaixo. As que estão no top 5 são fanfics de pessoas reais, né? Então, eu acho que eu entendo mais ou menos o apelo, porque, sei lá, você gosta dessa celebridade, você cria esse relacionamento parasocial, né? Onde você acredita que você conhece ele, que vocês são amigos. E aí você quer escrever essa sua ilusão, esse seu sonho. Eu entendo, até aí eu não acho que seja problemático. Mas me fala aí como você conheceu essas fanfics. Então, né, tudo começa no longínquo ano de 2008, porque eu já comecei a ler fanfic justamente pelas real persons, né? Na época eu não sabia, né, que tinha um nome específico, né? Na verdade, os nomes específicos eu só fui aprender muito depois, tal. Mas na época a primeira fanfic que eu li foi uma real person com os Jonas Brothers, e eu era apaixonada na época. Na verdade, vamos admitir, até hoje eu sou apaixonada pelo Joey Jonas, né? Mas deixa abaixo. Não tem problema. Ele é casado agora, né? Mas ele é casado, ele tem 2 filhas, mas com todo respeito, nossa, a Sophie Turner tá vivendo meu sonho. Não, realmente, e se for parar pra pensar, a primeira fanfic que eu li era mais ou menos essa ideia de que ele era, né, o cara, obviamente, o Joey Jonas, né? Na verdade, era uma daquelas fanfics, sabe, que interativa, mas que servia pra qualquer um dos irmãos, sabe? Quando tem aquela... E basicamente era isso, era fanfic que eu utilizava o nome do Joey pra ler e tal. E aí a protagonista, né, que fazia par romântico, ele era justamente uma atriz famosa, reconhecida, e eles se casavam em Las Vegas, e quando ele se casou na vida real, eu fiquei muito... sabe, tipo, meu Deus, eu li isso quantas vezes, sabe? Mas enfim, e aí foi esse primeiro esse mundinho da fanfic foi... se abriu assim, né? Pra mim eram histórias sobre pessoas famosas. Muito tempo depois é que eu fui esbarrando em fanfics com personagens, né? Foi quando eu criei a minha conta no Nia, que aí eu descobri que existia fanfics que eram com personagens. Eu lembro que eu dei de cara com... Eu acho que foi quando eu abri do Nia, foi na época que tava rolando Jogos Vorazes, então tinha muita fanfic sobre, sabe, o que acontecia depois do último livro, etc. Então, foi por muitos anos eu
fui lendo com o Jonas Brothers, com o McFly. Eu li muita fanfic com o McFly, assim, coisa tipo... Eu acho que uns 80% das minhas leituras eram com o McFly. Mas aí eu não lia com o pessoal do McFly, eu lia com outras bandas que eu curtia na época. Mas foi basicamente assim. E até então, até nessa época assim, eu também não era muito ligado em questão de fandom e tudo mais. Mas o que eu assistia, né, o que eu observava era muita gente assim, com aquele sonho bobo de ai, nossa, eu sou apaixonada por ele, queria um dia, sei lá, eu esbarrasse com ele no Starbucks e ele me pedisse em casamento. Essa coisa assim, básica, inocente. Então, eu acho que foi ali da virada dos anos 2010 pra frente, a coisa começou a ficar um pouquinho mais violenta. Que foi com esse advento, né, da galera de acreditar nos chips, né, Larry. E eu acompanhei o outro ao mesmo tempo, simultâneo, que foi Cameron. E aí eu acho, não sei se a gente começa a comentar agora sobre as coisas que a gente pesquisou para essa pauta. Pode começar, pode falar. E assim, sempre foi bastante... Os fãs sempre foram muito vocais, tanto quanto para Larry, quanto para Cameron. Eles sempre foram muito ativos na internet, eles sempre votavam muito pelas bandas e pelos chips e pelas próprias personalidades. Mas eles achavam que essa dedicação toda deveria ser paga, por assim dizer, com atenção para eles. Então eles invadiam, enchiam as mentions, sabe, das celebridades, tipo do Louis, do Harry, da Lauren e da Camila. E eu sempre ficava muito assustada com o volume assim de acreditar, não aconteceu. Elas estão juntas, ou eles estão juntos sim, e eu posso provar. E sabe, e eu comecei a achar uma coisa muito estranha, que era, por exemplo, no caso eu acho que foi da Lauren, não, acho que foi a Camila que entrou num relacionamento, e aí todo mundo caiu em cima dizendo que era PR. A mesma coisa aconteceu com o Harry, que eu acompanhava porque eu sou Swift, caso as pessoas ainda não tenham percebido no meu Twitter. Eu sou fã da Taylor Swift. Não posso dizer Swift mesmo, mas eu acompanho a carreira dela tem uns bons anos. E na época que o Harry namorou a Taylor, houve uma teoria de que ela estava usando o Harry para promover a própria carreira. E assim, a mulher já tinha ganhado um Grammy, sabe? Na época. E mesmo assim, ela sofreu um backlash enorme do fandom, né, de Harry, por causa disso. Então começou uma invasão de privacidade, começou uma coisa meio assustadora de ameaçar as pessoas que namoravam, né, os componentes desses chips. Então eu comecei a ficar muito assustada com uma coisa que começou muito inocente, né, de só... queria casar com meu ídolo, não, de repente virou você não vai se intrometer na vida dele porque você está sob contrato, você, sabe, virou uma coisa muito louca. E então, com o passar do tempo, eu fui observando também a reação, né, dessas celebridades sobre o assunto. E uma coisa que me tocou muito foi o depoimento da Lauren sobre Cameron. Que foi quando ela falou que ela se sentia muito mal, né, em relação a isso, porque as pessoas insistiam que ela e a Camila tinham um relacionamento, insistiam, assim, demais, a ponto de que elas ficaram desconfortáveis de serem amigas, então elas se afastaram. E aí as pessoas criaram a teoria da conspiração de que elas se afastaram por culpa da empresa. A empresa mandou elas terminarem o relacionamento. A coisa vai piorar. E aí ela conta que elas ficaram desconfortáveis e elas se afastaram, e ela ficou muito triste porque a própria Lauren é uma mulher bissexual. E a forma como as pessoas retratavam ela dentro desse chip era como se ela fosse uma predadora. E ela ficava pensando se ela tava com um comportamento assim, de
predadora, de obrigando a Camila, sabe, forçando a Camila a se relacionar com ela, e ela diz, isso não é ela, sabe, isso não era o que ela é e tudo mais. Então ela ficava mal, inclusive de assumir a própria sexualidade, porque ela ficava pensando que ela iria validar essa ideia, sabe, de que ela forçava a barra. Então isso me fez muito pensar no comportamento, sabe, do fã. Até que ponto você vai levar aquela fantasia, sabe? Até que ponto você vai acreditar. É legal a gente teorizar a vida alheia? É legal, sim, super válido. Mas acho que tem que a partir do momento que... manter a mentalidade de que não é real, né? A partir do momento que invade a vida da pessoa e interfere, nossa, ameaça. Eu lembro o Louis, que é no caso de Larry e tal. O Louis teve a questão toda de que até hoje dizem que o filho dele não é dele, sabe? Eu acho muito... É a coisa mais maluca que eu já li na internet. Inclusive tem toda uma thread falando detalhe por detalhe. Não, porque ela parece muita filha... A mãe, né, do bebê parece muita filha de não sei quem, da empresa, do One Direction. Com certeza foi armada, ela foi contratada. E esse bebê era um bebê reborn. E hoje em dia contrataram um modelo infantil pra ser o filho dele. E aí é uma loucura muito grande. E aí eu disse assim, gente, só olha pra cara da criança. Ele é a cara do Louis. O que vocês estão fazendo? A galera exagera. E é aí que tá, porque tem a galera que não gosta, né? Isso é uma discussão recorrente. Tem muita gente que não gosta, que não se sente confortável lendo. Por quê? Porque... E eu entendo também um pouco essas pessoas. Porque quando a gente está escrevendo sobre essas pessoas reais, a gente está escrevendo ali umas fantasias, principalmente quando tem conteúdo mais 18, que é a maioria, no caso, né? Você tá ali escrevendo uma fantasia. E tem gente que se incomoda, que não se sente confortável de ler esse tipo de coisa sobre uma celebridade, né? E às vezes até a própria celebridade fica meio sem graça, né? Isso, eu acho que tem... Recentemente teve uma entrevista com o McFly sobre isso. A menina contou, agora, né, depois de tanto tempo, vocês voltam pro Brasil, vocês estão sabendo que estão escrevendo fanfic sobre vocês de novo? E aí um deles pergunta, são umas fanfics de mais 18? E aí ela, algumas sim. E um deles fica muito sem graça, ele fica rindo de nervoso, sabe? Tipo, meu Deus do céu, sabe? É desconfortável pros dois lados. Eu acho que eu fingiria que eu não sei o que é. Se eu fosse famosa e isso existisse, eu ia fingir que eu não sei o que é. Fanfic, o que é isso? Porque tem gente que não gosta por isso, porque é meio que uma invasão de privacidade, né? Mesmo que aquilo não seja real, você está escrevendo sobre uma pessoa que existe. Então você tá fantasiando com essa pessoa que você não conhece, né? Então é compreensível que tem gente que não gosta, que seja contra. E tem também a questão jurídica. Será que isso é correto do ponto de vista da lei? Será que eu posso me irritar porque alguém escreveu uma fanfic sobre mim e posso processar essa pessoa? Eu acho que não. Eu acho que não vale a pena, talvez. Tem o caso famoso, tem na verdade 2 casos, né? Um que de quanto a processo, quanto de querer mover o processo, reza a lenda, né? Que é o After, né? Todo mundo sabe que After era uma fanfic antes de se tornar livro. E a Ana Todd entrou em contato com o Harry Styles pra ele ler o livro dela. Maluco. E ele odiou o livro. E ele a bloqueou da internet, sabe? Toda vez que alguém menciona, ele fica meio, sabe? Ele não gostou, sabe? Basicamente isso. Ele não gostou da representação. Não gostou do Claro Hard. que não, aquele livro horrível. Então, né? Eu vou culpar jamais. E ele não gostou do Hard e tudo mais, então... E aí todo mundo diz assim, que ele bloqueou a Ana Todd, eu acho que no Twitter e no Instagram. E agora... concreto, o que eu lembre, a falecida Anne Rice, ela, quem não sabe, a Anne Rice escreveu a Entrevista com Vampiros, né, as Crônicas Vampirescas, e o mais famoso que é a Entrevista com o Vampiro.
e ela decidiu que ela iria processar os autores de fanfics que escrevessem sobre os personagens dela, porque ela entendia que era violação de propriedade intelectual. Então, se a Anne Rice poderia, né, como é processar alguém por isso, eu acho que então faz sentido. Aí, eu acho que faz sentido, mas não faz porque fanfic é de graça. A pessoa não tá lucrando nada com isso. Então, né? Mas aí a gente leva em conta que a mulher era idosa, né? Na época ela não devia sacar tudo, todos esses termos. Eu lembro muito dessa polêmica, de que ela era contra autores de fanfic, que ela, se ela achasse um link, ela ia derrubar e processar, porque estava violando propriedade intelectual. Mas aí ela abre um precedente, porque se ela fosse processar as pessoas por usarem, né, os personagens dela, as pessoas públicas que têm a sua imagem utilizada também poderiam processar, né? Isso é um inferno, não dá. Aí nunca vi acontecer, né, um processo de difamação nem nada. Eu já vi rolos acontecerem por causa disso. Eu não lembro agora quem eram os idols em questão. Mas é porque no Tumblr, quando eles fazem as fanfics, eles fazem com montagem, né? Eles fazem aquele design de print, sabe? Tipo, conversa e publicação em rede social e publicação em site. Eles se dão um trabalho muito grande pra construir a história, porque basicamente eles vão contando fanfic através de imagem. Uhum. E aí chegou, não sei como furou a bolha, e alguém viu uma montagem, pensou que era real e pensou que os idols em questão estavam assumindo o relacionamento. E foi uma confusão louca. E foi bem... Eu não lembro agora. É complicado. Eu entendo quem prefere não escrever, quem não gosta. Porque... E pode misturar as coisas, né? Como a gente falou. Quando voltando aqui um pouco no passado, quando o Ian e a Nina terminaram, foi um desespero. E aí, quando ele começou a namorar e se casou, poucos meses depois com a Nikki Reed, a galera surtou. Até hoje, se tu for no Instagram da Nikki Reed, tu vai ver gente xingando ela nos comentários. Tipo, a galera é maluca, de verdade. E eu digo mais, também tem a questão, a Kenny Sacola, quando o fato dela não ter uma ligação, não ser nem amiga, preciso dizer, do Joseph Morgan, pegou demais as pessoas, nossa. Ela falou até uma vez que nem gostava de... Ela falou uma vez que nem entendia porque que as pessoas chipavam Caroline. E a galera ficou com ódio dela. Se até ela fala isso, imagine eu. Então, eu acho que o problema é o excesso, na verdade. Porque, no meu caso, por exemplo, do que eu escrevo, eu não acho que eu escreva seja problemático. Porque, pra mim, aquela pessoa, aquele artista, ele tá em outro universo. Tô imaginando ele como outra pessoa. Até porque eu não conheço essas pessoas, eu não sei como é que elas são. Então eu tô escrevendo a personalidade delas baseado no que eu acho. Eu tô imaginando aqui o que eu acho que elas são. Eu não conheço essas pessoas de verdade. Diferente dos personagens de livro, que você tem ali um contexto maior e você pode realmente escrever baseado no que o autor já escreveu, né? É mais seguro. Sim, até porque você entra em contato com os pensamentos, devaneios, os atos mínimos, né? Que a gente como um espectador nunca vai ver, né? Por exemplo, eu escrevo muito sobre os idols, né? O pessoal do NCT, GOT7, do Luna. Então... Mas eu sei que muito do que a gente consome, né, de publicidade deles é muito pensado, porque eles são muito cuidadosos com a imagem lá Sim. fora, né, lá na Coreia. Então, esse estereótipo que é construído, né, pelas informações que a gente junta sobre essa galera, eu sei que já é uma informação manipulada e nunca vai ser quem aquela pessoa é de verdade. Principalmente na questão do K-pop, a indústria vende pra gente isso, essa ideia de que esses membros desse grupo são amigos, são muito próximos, são muito unidos, olha só como eles são besties, olha aqui, eles se abraçando aqui, cheirando um ao outro. E aí a gente compra essa ideia de que... Eu até tentei isso um dia desse,
te passou na timeline um vídeo do Ruge, e elas falando que elas nunca foram amigas e tal, que elas brigavam. E aí eu tuitei que as pessoas têm que parar de romantizar isso e achar que essa galera é amiga. Às vezes eles são só colegas de trabalho. Se você já trabalhou em alguma empresa, você pode se dar bem com aquelas pessoas, conviver com elas durante o trabalho, trabalhar bem juntos, e depois que sai ali, passa pela porta da empresa, vocês nem se falam. Não é obrigado. Até porque o nome é colega de trabalho, né? Isso. Não é amigos de trabalho. É óbvio que, como essa questão do K-pop, eles treinaram juntos, eles moram juntos durante muito tempo. Então, sim, talvez eles sejam próximos, mas próximos no sentido de não serem estranhos, por exemplo. Não significa que eles sejam melhores amigos, que eles saiam sempre juntos, que eles não tenham outras amizades, entendeu? Mas a imagem que as empresas vendem não, é que eles são best friends. E aí a gente se ilude, aí a gente vai escrever sobre isso. Inclusive eu também tuitei nesse mesmo tweet embaixo, que é o caso das E-Shows, né, da E-Show-Elis. Elas brigam muito com quem é amigo de quem no EXO. Porque elas acham que fulano fulano não é amigo de ciclano. Não, o ciclano gosta mais de fulano do que do outro. Sabe, tipo, o que isso importa pra gente, se eles são amigos? Eu, sinceramente, não ligo. Eu gosto que no fandom do NCT, a maior briga é: mas será que fulano conhece fulano? Porque afinal 23, né? Então, 23, você conhece todos, todo mundo se conhece ali, é um milagre. Cara, não interessa isso. Inclusive, eu tenho a impressão de que essa galera, tipo assim, eles falam outros idiomas, né? Tem gente que não fala, um fala o idioma do outro. Eu tenho a impressão de que essa galera se encontra uma vez ao ano, com que certeza. É naquele Halloween, e acabou, sabe? Menina, eu não vou citar os nomes aqui de qual membro que é, mas eu vi outro dia uma discussão de fulano reclamando que ciclano tinha falado num evento desse de fancall, né? Que a pessoa, claro, o fã é abestado, foi e perguntou: tem falado com ciclano? Aí o fulano foi e disse: não, a última vez que eu falei com ele foi há 8 meses atrás, no dia do aniversário dele. Tipo, e a pessoa chipando desesperadamente os dois. Sabe? É muito bom. O ciclano tava até fora do país, sabe? Tipo, como é que eles vão se falar todo dia se eles estão trabalhando em coisas diferentes, cada um tem a sua vida, sabe? Então as pessoas se iludem porque querem e depois ficam frustradas porque querem. Eu gosto de me iludir, sim. Não vou mentir, eu gosto. Mas eu tenho consciência de que talvez isso aqui que eu esteja pensando, fantasiando, é 90% falso, fake e feito de propósito pra me enganar. E eu aceito isso. Eu aceito isso. E eu quero mais, inclusive. Pode mandar mais conteúdo, SM. Pode mandar mais vídeo que eu vou assistir todos. Não tem problema. E eu acho que é aí que tá o problema. As pessoas não desenham essa linha. Elas não sabem separar o que é fake ali, o que é feito pra agradar os fãs e o que é realidade. E é por isso que eu não participo mais de fandom. Porque virou uma coisa meio maluca. Você tem que virar uma seguidora daquelas pessoas, não só pelo trabalho delas, mas também pelas pessoas que elas são em off. E eu não me importo com esse pessoal em off, entendeu? Eu quero música nova. Com a pessoa que ela é em off e também a pessoa que ela projetou que ela tem que ser em off, né? Não. Porque tem todo o lance, eu tô falando das coisas que são projetadas, eu lembrei agora questão da sexualidade deles, né? E isso vem em vários fandoms, não só do K-pop, mas reforça muito também, porque é uma galera que bota na cabeça que fulano é gay, fulano é lésbica, fulano namora com fulana. E quando isso é desmentido, né? Quando vê aquela ou aquele idol começa a namorar com uma pessoa, sabe? E assume, e a gente sabe que eles assumirem um relacionamento lá fora é problemático, porque a horda das fãs da Sazeng não aceita muito bem. E aí começa, sabe? Tipo, fulano mentiu pra mim. Não, ele não mentiu, ele nunca disse. Ele nunca disse que namorava com fulano. Ele nunca falou sobre a orientação sexual dele, sabe? Aí de repente a pessoa, não, ele mentiu pra mim por todos esses anos.
Não, você que acreditou que ele morava com fulano e fulano moravam juntos e estavam, sabe, pra casar e sair na parada gay. Você que criou essa ilusão. Esses idols, a gente querendo ou não, e eu acho que as pessoas hoje em dia, porque estão moderninhas, elas gostam de fingir que não. Mas o idol, aquela persona dele ali é em 60%, 70% fake. Aquilo ali é montado para os fãs comprarem e virarem fãs, né? E se dedicarem àquela pessoa para sempre. Mas a gente tem que ver que não é real tudo aquilo ali. E quando a pessoa vai e faz uma coisa que a gente não esperava, sai uma foto de ciclano fumando, por exemplo, que é a coisa mais banal que existe. E aí a pessoa Eu tô rindo aqui porque metade do NCT aparece com foto fumando e é sempre o mesmo escândalo. Tudo deu mesmo. Aí... O que eu fico mais impressionada é como é que eles fazem todas as coreografias fumando, gente. Metade do pulmão haja pulmão. Mas tu presta atenção que nenhum dos vocalistas foi pego fumando, só os dançarinos. E aí, aí a galera fica revoltada. Gente, essas pessoas são pessoas. Por que vocês acham que eles não podem fumar? Vocês acham que tem alguma cláusula no contrato que proíbe eles de fumarem? Não tem. Talvez dos vocalistas tenha, né? Mas dos dançarinos provavelmente não tem. Sabe, o que importa se essa pessoa fuma? Eu não fumo, eu acho que faz mal à saúde e eu recomendo que você também não fume. Mas se o fulano fuma, não me interessa. O pulmão é dele, sabe? E aí vem a outra questão também que, como agora tem também os TikTokers, né? Essa galera, eles não estão ali com persona nenhuma, eles são aquela galera ali mesmo. E aí, eu imagino que seja mais complicado para eles, né? Porque quando você é um idol e você montou ali um personagem para agradar seus fãs, é o seu trabalho, né? Mas aí a empresa gerenciou, né? Isso, a empresa teve todo o cuidado de criar a imagem. E você concordou com aquilo, né? Por prazo ali do contrato, você concordou com aquilo. E já esses TikTokers, esses YouTubers, não, eles são eles mesmos, ligam ali a câmera, fazem lá o que eles têm que fazer, e aí vem uma galera e começa a virar fã deles. Eu li uma matéria recentemente, eu acho que foi até quando eu tava viajando, que teve uma galerinha aí que se juntou alugou uma casa, não lembro se foi Los Angeles ou Nova York, e se encheu, né, de influencer lá dentro, pra fingir amizade, criar conteúdo compartilhado, sabe, pra bombar a conta. Então acho que rola assim uma manipulação de imagem aí também, bem forte. Eu não sabia, então eu já te retiro o que eu disse. porque eu acho que na questão dos idols, como eles meio que forçam mesmo essa ideia de que eles são besties, de que eles são bem próximos e tal, eu acho que eles não podem reclamar muito. Podem, mas não, né? Já os TikTokers, eu achei que eles fossem mais, como é que eu posso dizer, reais, no sentido de que eles não estão ali fingindo nada, né? Mas eu já tá dizendo que eu tô errada, então retiro que eu disse. Porque é aquela coisa midiática que a gente começou falando sobre, fechou o publi, é uma celebridade. Então eles começam a virar um produto, né? Eles têm que vender a imagem. Então eles começam a se moldar para algum estereótipo que eles veem que está funcionando, que está vendendo. As pessoas me dão mais view, like quando eu faço X coisa. Então, a partir de agora, eu vou fazer mais X coisa. Faz sentido. E aí, isso vai... Basicamente, é uma coisa que vai se retroalimentando. O fandom cria a fanfic, e aí a pessoa, né, se aproveita daquele... me vem assim, agora eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar views. E aí, segue. E isso acaba virando um ciclo muito doentio, muito preocupante para os dois lados. Eu lembro quando aconteceu... Eu não vou citar o nome da banda, mas é uma banda antiga. Descobriram, teve um caso bem complicado, onde o vocalista da banda tem um amigo pessoal, e esse amigo pessoal dele assediava as pessoas, né, nas turnês. E esse amigo dele trabalhava com ele,
e ele não demitiu esse cara de primeira, ele só afastou do cargo e disse que ele não lhe deixaria de ser amigo dele porque ele se conhece há muitos anos e ele queria dar uma segunda chance pro cara. E eu vi muita gente, assim, surtando de passar mal, de dizer que postando assim na timeline que aquilo tava mexendo com o psicológico e tendo crise de ansiedade por causa da primeiro falta, né, de statement desse artista, e depois quando ele disse que ele iria dar uma segunda chance para esse amigo dele. Mas aquilo, as pessoas criaram uma ideia tão grande que esse artista, ele era fofinho, ele era good vibes e tal. E quando ele comete um erro, né, nem que seja por tabela, que foi nesse caso, as pessoas não aceitaram bem e começaram a enlouquecer porque ela saiu do script que tinham, sabe, criado. E é essa a questão toda, sabe, até que ponto você idealizou aquela pessoa e, sabe, não é nem questão, acho que o nocivo não é tanto você escrever a história. Tá, algumas pessoas realmente ficam ofendidas, se sentem incomodadas, etc. Mas é o quanto você pega aquele headcanon que você cria e você leva pra vida real, sabe? Isso que é o preocupante, isso que é o muito perigoso. Afeta não só a vida do próprio ídolo, celebridade, TikTok, etc., quanto da pessoa que tá ali, né, do fã. E gera briga no fandom também, porque se você cismou que fulano e o ciclano namoram, de repente o ciclano aparece namorando outra pessoa, você vai ficar com ódio, enquanto o seu amigo ali de fandom vai ficar feliz porque ele arrumou uma namorada. E aí começa a treta dentro do próprio fandom. Complicado. Sim. Isso me lembra muito quando, na verdade, nem foi namoro, foi só literalmente uma cena que foi, eu acho que foi no VMA, não lembro, que o Vi aparece interagindo com a Olivia Rodrigo e ele meio que de quando como se ele estivesse dando uma cantada nela e tal, e aí eles ficam... Eu acho que eu vi esse gif no Twitter. Cara, eu fiquei com muita pena da Olivia depois disso, porque foi uma horda pra cima dela. Não, ela tá se aproveitando da imagem, porque, primeiro, que ele nem é hétero. Segundo, ele já namora outra pessoa. Então, gente, que é isso que está acontecendo aqui? A menina não fez nada, ela só participou de uma performance com ele. De repente, sabe? Vem uma galera agressiva falando, reclamando dela. A galera precisa sair do Twitter, precisa deslogar da conta do Twitter, precisa ir na rua, assim, tocar assim na grama, porque é demais isso aí. A pessoa precisa de ajuda, precisa tomar um remédio, não sei. Que tudo bem você escrever que o fulano e o ciclano namoram na sua fanfic, mas é uma fanfic, sabe? Na vida real eles não namoram. Talvez na vida real eles nem se gostem. Talvez na vida real eles tolerem, porque estão no mesmo grupo. Talvez na vida real fazia parte do contrato deles eles fingirem que eles se gostam. Olha aí. É uma teoria que tem no Fenda do Luna, inclusive. É impossível que um grupo grande assim, todo mundo seja super próximo. É óbvio que tem a pessoa que você é mais próxima. É óbvio que tem a pessoa que você é menos próxima. Não tem como ser amigo de todo mundo igual. Nem na vida real, imagina num grupo de K-pop. Quem já participou de um grupo grande de amigos sabe que às vezes o afeto vai ser diferente, né? Tem aquela pessoa que você tem uma conexão maior, tem aquela que você tem uma conexão, mas não é aquela coisa assim, tipo, super próxima, ainda etc. mais no K-pop, que tem toda a questão da Coreia, que eles têm a diferença de idades lá, conta muito, né? Você tem que tratar a pessoa mais velha diferente, com mais respeito, né? Então, é complicado ter um membro que tem 17 anos e uma que tem 25. Elas não vão ser tão próximas assim quanto a que tem 25 e a que tem 24, por exemplo. É complicado. Uhum. E tem também a questão toda que, às vezes, quando eles são de países diferentes, às vezes também tem várias diferenças culturais, né? Que esbarram. Idioma, e diferença cultural no geral, né? Mas as pessoas gostam de acreditar que eles são best friends, a indústria vende isso, né? Olha só como eles são amigos, olha só esse vídeo aqui deles bem próximos. Aí
pessoas compram e perdem a cabeça. Uhum. Porque no final das contas, tudo é sobre a quantidade de dinheiro que eles vão fazer com essa imagem e esse fandom que vai consumir desesperadamente qualquer migalha que eles ofereçam. Vou lançar o álbum e tá lá no photobook a foto deles abraçados. Vai vender 1 milhão de álbuns. Vai sair o MV e o MV tá lá, aquele close das duas juntas, assim. E aí faz um GIF e vão postar aquele GIF pro resto da vida. Mas enfim, em resumo, eu não acho que seja uma coisa ruim, entendeu? Você escrever sobre pessoas reais, mas eu acho que existe uma linha aí que você tem que separar. O que você está escrevendo é ficção. Você não pode projetar aquilo na vida real, sabe? Fora do Twitter, por exemplo. Se você está escrevendo ali para você, para o seu meia dúzia de mútuos ali, ou meia dúzia de pessoas que lê a sua fanfic, tem que ficar ali. Você não pode esperar que essas pessoas vão fazer o que você espera delas. Porque você vai assumam aquela personalidade. Isso, você vai acabar se decepcionando, com certeza. Eu acho que em resumo é muito isso, e principalmente, uma coisa que eu já tinha até escrito no meu Twitter: tomar cuidado com o nível de obsessão que você, sabe, projeta naquilo. É muito legal você ter um fandom, é muito legal você ter um ídolo, é muito legal você se inspirar naquela pessoa. Pô, fulano tem uma história muito inspiradora, sabe? Ele me motiva, ele é uma pessoa, sabe, que eu me inspiro no meu dia a dia. Pô, muito legal isso. Mas não deixa de ser, literalmente, a força motriz pra tua vida, sabe? É a linha do saudável que deixa de existir. Eu acho que esse é o maior ponto de jogar todas as expectativas pra cima de uma pessoa que nem te conhece. Não é bom você jogar expectativa pra cima de qualquer pessoa. Imagine uma pessoa que você não conhece. Então, eu acho que é isso. É a linha do saudável que precisa ser. Você nunca vai ver na vida, provavelmente. Enfim, gente, é isso que a gente tem para falar, suas opiniões sobre fanfic RBF. Isso pode ser um assunto que pode voltar no futuro aqui. Quem sabe a gente vai tentar falar mais de fanfic também, outros temas. Vocês podem também sempre sugerir, se quiserem, comentar lá nas nossas redes sociais, sugerir algum tema que vocês queiram ouvir a gente falando sobre. Sigam a gente por lá para ficar por dentro dos próximos episódios, quando vai ter episódio novo. Compartilhem esse episódio com pessoas que também gostem de fanfic. E não deixem de dar like nesse episódio no Spotify, YouTube e Google Podcast. Então é isso, pessoal, e aquela velha coisa, feedback a gente está sempre aberta para ouvir, e você pode deixar, né, seu feedback nas nossas redes sociais, você pode deixar o feedback no comentário lá do YouTube. Avalie a gente também, avaliação sempre é muito bom, avaliação e compartilhamento, porque ajudam a gente a crescer nas plataformas em que a gente está presente. E é isso, por hoje é só. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.